da extinção do processo de execução. Texto e narração de Letícia Marques Padilha. O artigo 924 do novo Código de Processo Civil elenca as hipóteses em que o processo de execução demanda a extinção. De plano, convém salientar que as situações descritas nesse artigo são exemplificativas, aplicando-se naquilo em que houver compatibilidade as hipóteses de extinção previstas para o processo de conhecimento, à luz do que assevera o parágrafo único do artigo 771 do Código de Processo Civil. O inciso 1º assevera que a execução será extinta quando a petição inicial for indeferida. Lembre-se que, ao elaborar a inicial da execução, deverá o exequente observar os requisitos contemplados nos artigos 798 a 800 do novo Código, cabendo ao juiz, segundo o artigo 801, determinar a sua emenda ou complementação no prazo de 15 dias, acaso ausente algum deles. Sendo o vício insanável ou não atendida a determinação judicial de emenda, outra solução não resta senão o indeferimento da inicial com a extinção da execução. De outra quadra, inciso 2º, também é causa de extinção do processo de execução a satisfação da obrigação, que ocorrerá segundo a natureza desta última. Outra hipótese de extinção se liga à obtenção, pelo executado, de qualquer outro meio de extinção total da dívida, inciso 3º, como, por exemplo, a transação, novação e remissão. A renúncia ao crédito pelo executado também está elencada nesse artigo como causa de extinção, inciso 4º. É importante frisar, nesse ponto, que a renúncia há de ser compreendida como ato expresso, nunca tácito. Finalmente, dispõe o inciso 5º que a ocorrência da prescrição intercorrente também tem o efeito de extinguir o processo de execução. Nesse particular, remetemos o leitor ouvinte ao que descrito no podcast sobre o artigo 921. De sua parte, o artigo 925 do novo Código assevera que a extinção só produz efeitos quando declarada por sentença. Discute-se, nessa hipótese, se tal decisão seria de natureza terminativa ou definitiva. Regra geral, como não há de ordinário cognição quanto ao mérito, isto é, sobre a relação de direito material posta à análise, que ficaria resguardada à hipotética oposição de embargos, pode-se afirmar que a sentença que extingue o processo de execução seria meramente terminativa, sem aptidão de gerar os efeitos característicos da coisa julgada material. Há, entretanto, um entendimento diverso, no sentido de que a extinção da execução nas hipóteses acima relacionadas teria a condição de declarar extinta, ou de outra forma prejudicada, a relação de direito material controvertida. Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aspas, a extinção da execução por força do pagamento perface por sentença de mérito rescindível ou anulável, conforme a hipótese, máxime porque o erro mencionado no artigo 463 do CPC tem como destinatário o juiz e não a parte. Em caso, a própria Fazenda requereu por suposto erro a extinção da execução pelo pagamento, contradizendo-se, a posteriori, sob a alegação de equívoco de sua parte, pleiteando a aplicação do artigo 463 do CPC. Fecho aspas. Primeira turma, recurso especial número 1.073.390 da Paraíba, relator ministro Luiz Fux, julgado em 2 de março de 2010, publicado no Diário de Justiça em 16 de 3 de 2010. Entendemos que uma posição intermediária se impõe com o reconhecimento de que em algumas situações há de imperar um pronunciamento definitivo. A questão, é claro, relaciona-se com o conceito de mérito, que no processo de execução encontra balizas seguramente diversas daquelas encontradas no processo de conhecimento. Parece não haver dúvida de que, na hipótese do inciso 1º, a repropositura da demanda executiva não encontraria óbices quando esse sanado o defeito que proporcionou a extinção do primeiro processo. O mesmo raciocínio há de imperar nos demais casos em que a execução for extinta por qualquer outra nódoa de natureza procedimental. Já as hipóteses dos incisos 2º a 5º declaram a extinção do direito material controvertido, além, é claro, da necessidade de extinção do processo em si considerado. Aqui, parece-nos que o pronunciamento teria força suficiente a barrar a repropositura da ação, diante do efeito negativo da coisa julgada, decorrente da declaração de extinção do direito. Chegamos ao fim deste episódio. Até o próximo!